Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos possam se sentir acolhidos pela espiritualidade amiga. E para iniciarmos os trabalhos de hoje, a nossa irmã Gorete vai fazer uma leitura de harmonização. Bom dia a todos. Bom dia. A mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título é Esforço e Oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Quem disse isso foi Mateus, está no capítulo 14, versículo 23. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecida a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos acalmar nossos corações, serenar nossas mentes, levar nossas vibrações às esferas superiores, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus e agradecermos por podermos estar aqui hoje e aprendermos um pouco mais sobre o seu Evangelho de amor. Somos gratos também aos benfeitores espirituais dessa casa, que sempre com tanto amor, carinho e dedicação, preparam esse ambiente para nos receber, possibilitando o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Somos gratos ainda, Senhor, pelo Consolador prometido, essa doutrina dos Espíritos que nos deste, que é a nossa bússola norteadora nesse planeta, que nos mostra o porquê de estarmos reencarnados aqui, o que fazer e como nos portarmos diante das situações na vida. Nos mostra que é pelo estudo, o raciocínio, a luta contra as nossas imperfeições, que fará com que o nosso espírito adquira o conhecimento necessário para realizar novos voos em mundos melhores, em mundos de regeneração. E agradecidos por tudo que nos dás todos os dias, pedimos a permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje. Muito obrigado e que assim seja. E
E hoje o nosso irmão Telmo Flores, nosso amigo de longa data, é que vai trazer os ensinamentos de Jesus para nós. Seja bem-vindo, Telmo. Fique à vontade. Bom dia a todos, muita paz, que Jesus seja a nossa inspiração. Nosso bom dia também aos internautas que nos acompanham nesta reflexão. Me ocorreu agora, antes de entrar no tema, fazer, já que eu cumprimentei os internautas, fazer um convite para que as pessoas visitem os canais sociais da casa, né? Com o objetivo de intensificar as movimentações, os próprios internautas divulguem, porque isso permite com que o aplicativo reconheça interesse, e reconhecendo interesse, ele ofereça a mais pessoas e a doutrina que tanto bem faz a nós, possa chegar a outras pessoas que não viriam à casa espírita. Então é uma oportunidade de oferecermos as riquezas da doutrina dos espíritos através das redes sociais. Eu tenho observado que canais das casas, normalmente, eu vou em muitas casas e visito os canais sociais das casas, tem poucas visualizações, pouca gente inscrita. Por quê? Porque a gente, de repente, assistiu a palestra aqui. Não tem problema. Se inscreve lá, de vez em quando repete, assiste alguma palestra. Isto intensifica o trabalho e amplia, faz com que os aplicativos levem a mais pessoas, abram mais, expandam mais. Não tem fins financeiros, se tiver fim financeiro é para a casa, né? Se a casa recebe alguma coisa a respeito, eu não sei aqui, né? Mas a finalidade é divulgação da doutrina espírita, é fazer com que a doutrina espírita chegue a mais pessoas, né? Isso faz parte, entrando no nosso texto lido agora há pouco pela Gorete, do esforço que devemos fazer na direção de melhorar este mundo, né? Oferecendo os recursos a outras pessoas e melhorando o nosso próprio mundo íntimo. Este é o objetivo de estarmos aqui nessa terra. É evoluir, é crescer. E o próprio Kardec vai dizer na doutrina espírita que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Não tem outra finalidade. Jesus não teve outra finalidade. É a evolução. Então nós estamos inseridos num projeto divino para o nosso progresso. E enquanto não atingirmos o ápice desse progresso, o que Jesus chamou sede perfeitos, propôs sede perfeitos como vosso Pai Celestial o é, nós teremos que frequentar as escolas do mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Moradas de escola. Então estamos aqui para isto. E o local mais propício e mais importante para o nosso progresso é a sala de aula, chamada lar. E quando as pessoas estudam essas questões ou ouvem falar sobre a doutrina espírita, é muito comum a gente receber perguntas do tipo se a doutrina espírita também proíbe a separação conjugal. Eu já afirmo aqui, em qualquer coisa, a doutrina espírita não proíbe nada. Por quê? Como ocorre com muitas religiões que trouxeram algumas coisas como dogmas e aquilo aí tem que ser obrigado a fazer. Mas se somos obrigados a fazer alguma coisa, não temos liberdade. E se não temos liberdade, não temos responsabilidade. A responsabilidade está atrelada à liberdade. Eu até brinco às vezes que Deus nos deu a liberdade de agir, que nós espíritas chamamos de livre-arbítrio, como um presente, mas um presente de grego. Por quê? Porque junto com a liberdade de agir, temos a responsabilidade pelos nossos atos. E aí a gente vai lá para Jesus, a cada um segundo suas obras, é isso que ele está dizendo. Vamos lá para Paulo de Tarso, numa de suas epístolas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso que eles estão nos mostrando. Então a liberdade em qualquer situação, claro que não é aquela liberdade absoluta, porque não existe liberdade absoluta quando nós estamos inseridos num mundo social com outras pessoas.
É uma liberdade relativa, mas liberdade de agir. E a liberdade de agir traz consigo a responsabilidade. Dizem os Espíritos que o único lugar onde nós temos, a única questão que nós temos liberdade absoluta é o de pensar. E como já falamos aqui em outra palestra, quando falamos o tema cada um segundo suas obras, mesmo o pensar tem responsabilidades, porque é uma energia jogada no espaço. E ela viaja. Está aí. Então, a liberdade é uma dádiva divina. Então, aquela questão que se trata que as relações conjugais são indissolúveis, não separe o que Deus juntou, temos que refletir um pouquinho sobre isso. Né? Primeiro, uma das coisas é saber o que Deus juntou. E aí pegamos lá em Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Eu vou ler um trechinho, só para a gente ter uma ideia e trabalhar em cima dessa proposta de Jesus. Os fariseus, chegando a Jesus, questionaram a ele se é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo. Ou seja, por qualquer futilidade, dispensa. Né? Não precisa mais. E por que a mulher? Por que não é ao contrário? Por que não é dado à mulher também dispensar o cidadão? Porque nós estamos vivendo num mundo onde as mulheres eram propriedades dos homens. Resumindo a coisa, né? Trazendo numa linguagem mais clara. Né? Era um absurdo. E até, inclusive, algum tempo atrás, era dito que as mulheres nem alma tinham. Né? O que é uma coisa absurda. Né? Por quê? Porque já imaginou um ser importante como eu, nascido um ser desalmado? Que absurdo. Não tem sentido, né? Então a mulher era menosprezada. Então o homem poderia dispensá-la. Essa foi o questionamento dos fariseus. Né? Até bem pouco tempo no Brasil, nem cidadã a mulher era. Não podia votar. Quem liberou o voto para as mulheres foi o Getúlio Vargas. Isso representa menos de 100 anos atrás. Né? Claro que muita gente aqui nem sabia, talvez nem soubesse disso, porque não viveu essa época. Né? Ele liberou o voto das mulheres. Talvez isso até seja por um problema criado pelo próprio Criador. Né? Deus, ao criar, criou o homem do barro, que já não é grande coisa. Né? Aí criou a mulher da costela de Adão. Gente, isso é maldade. Costela não é carne nem de segunda, é de terceira. Você vê como a gente vai pegando as coisas ao quê? Ao pé da letra. Não faz interpretações, são simbólicas. Tudo que nós temos nas escrituras antigas são coisas simbólicas que precisam ser interpretadas à luz dos caracteres da divindade. Do que é possível esperarmos de Deus. Como Deus é amor, como diz João, o que podemos esperar de Deus? Amor. Para com toda a sua obra. Eu estava conversando agora há pouco, ali no fundo, na beleza das orquídeas. É produto divino, fruto do amor. Nós somos filhos de Deus. E se Deus cuida com tanto carinho de uma natureza assim, o que Ele não faz por nós, os seus filhos? Nos oferece a oportunidade de progresso. E nos coloca nesse mundo escola, com o objetivo de progredirmos. E para que venhamos para cá, necessário é que haja a união entre dois seres. E estes dois seres possam fazer a união de dois gametas no ventre materno. E para aí, os filhos de Deus possam vir para cá. Mas aí Jesus responde aos fariseus: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e farão os dois uma só carne.
Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Aqui não dá para a gente interpretar uma só carne que virou um ser único. Virou um ser coletivo. São duas pessoas que estão unidas. E unidas para um propósito. Tudo na obra divina tem um objetivo. Faz parte de um grande projeto que nós não conseguimos nem abarcar com as nossas mentes, com o nosso grau evolutivo atual, a grandeza desse projeto. Nós podemos imaginar, haja vista a situação do mundo, observando o universo, observando a grandeza de tudo, podemos, evidentemente, fazer uma vaga ideia deste projeto. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Como é que é a perfeição? O que é a perfeição? A gente consegue imaginar? Ninguém consegue saber plenamente aquilo que não teve oportunidade de aprofundar o conhecimento e de viver este conhecimento. E como estamos longe da perfeição ainda, somos imperfeitos, podemos ter uma perspectiva, uma imaginação. Eu costumo usar exemplos na nossa escola. Quem está lá na pré-escola, mas sonha desde criança ser engenheiro, consegue enxergar o diploma de engenheiro e o que seria efetivamente engenharia? Não. Nós não conseguimos enxergar a perfeição. Mas estamos aqui para isso. E o único meio de vir para cá não tem jeito, é através do ventre de uma mulher e da união dos dois gametas. Então, por isso, essa união, ela faz parte do projeto divino. Faz parte da natureza criada por Deus. Portanto, não separe o que Deus juntou, arremata Jesus, o que Deus uniu. E aí a minha pergunta inicial, o que Deus uniu? Aquilo que foi unido pelo amor. O que não foi unido por amor não é unido por Deus. Pode ter sido unido pelos nossos interesses, por uma série de outros motivos pessoais, mas não pelo amor. Se não foi unido pelo amor, não foi unido por Deus. E o que foi unido pelo amor, com certeza, não haverá interesse em afastamento, em separação. Aquela história de que cada um procura a sua metade da laranja, né? Não, somos seres inteiros, que procuramos companheiros para dar, ou companheiras para uma companheira, não vou pôr no plural aqui, que pode levar a más interpretações, né? Busca um companheiro ou uma companheira para dar continuidade ao projeto divino. Então estamos aqui com esta finalidade. Por que então, pergunta os fariseus, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Foi por causa da dureza dos vossos corações, responde Jesus. Porque não havia o sentimento efetivo envolvido. Hoje não, hoje já não tem mais problema, não tem mais separação, mais divórcio, não tem mais nada, né? Tal a evolução, nós já aprendemos a amar, né? E quando nos unimos por amor, né? Muitas vezes sim, com muitas juras de amor, né? Mas aí entram algumas coisinhas no meio e a gente não sabe conduzir. Foi, portanto, por causa da vossa dureza do coração que Moisés permitiu que despedisse vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Dá a impressão que Jesus está aqui permitindo, de certa forma, a separação. Ele não está nem permitindo, nem proibindo. O que ele está nos mostrando é que, dada a dureza dos corações, aquela época era preferível, às vezes, uma separação até,
mas com responsabilidade. Por isso eu iniciei dizendo que nós temos a liberdade de agir, mas temos a responsabilidade. E quantas vezes nós temos separações hoje em dia pela futilidade, por questões tão simples que poderiam ser resolvidas. Por falta, o texto lido agora há pouco falou sobre esforço e oração. Talvez a falta de esforço para buscar superar as diferenças e as dificuldades, porque onde unem duas pessoas, seja irmãos, seja pais, mães, nós vamos ter dificuldades nas relações. Por quê? Porque somos todos diferentes. Não somos iguais. Nós somos iguais perante a lei divina e deveremos ser iguais perante a lei humana. Mas a igualdade para por aí, porque somos todos diferentes. Temos histórias, culturas, estágios diferentes. Eu digo que talvez venhamos a ser iguais um dia, quando chegarmos à angelitude. Imagino que os anjos sejam todos iguais. Mas mesmo eles têm tarefas diferentes. Jesus teve uma grande tarefa de vir aqui a este mundo, enfrentar os desafios que enfrentou. Não há igualdade, há igualdade de direitos. Há igualdade de oportunidades. A questão é o que fazemos com isso. Vocês já pensaram? Se fôssemos todos iguais, para ser igual, teria que ser tudo com a mesma cara. Né? E tinha outro problema para a procriação. Porque se somos iguais, todos teriam que ser homens ou todos teriam que ser mulheres. Já começa por aí, não somos iguais. Somos diferentes. Temos papéis diferentes. E essas diferenças, muitas vezes, mal conduzidas, levam a dissidências. E às vezes as dissidências não são só conjugais. Há dissidência, às vezes, entre pais e filhos. Entre irmãos. Entre amigos, ditos amigos, e de repente não são tão amigos. E essas coisas. Por quê? Por conta da nossa dureza do coração e as nossas imperfeições ainda. Então, neste contexto que Jesus nos propõe, nós temos que diferenciar o que é lei humana e o que é lei divina. A lei humana é mutável, se altera com o tempo. E nós temos aí N histórias. Começamos lá com a lei de Italião e hoje temos uma série de leis diferentes, mudando um pouquinho as nossas relações. A lei humana vai evoluindo. A lei de Deus é a lei do amor. Tudo que se desdobra do amor é lei divina. E como nós ainda não atingimos o nível de amar efetivamente, nós precisamos das leis humanas para regular as nossas relações. O dia que as nossas relações forem reguladas pelo amor, não tenho medo de dizer que não precisaremos de leis humanas. Só que aqui eu não estou sendo tão ousado por iniciativa própria, mas pela proposta de Emmanuel, no livro O Pão Nosso, no item 41, quando Emmanuel fala no futuro, diz Emmanuel, não teremos presídios, não teremos policiais, não teremos forças armadas, não teremos mais leis humanas, porque viveremos relações perfeitas. Tem advogado aqui? Lamento informar, vai perder emprego. Mas vai demorar um pouquinho. A gente lê aquele texto de Emmanuel e fica encantado e sonhando. Mas até parece utopia para os dias atuais. Mas isso só será possível e será e vai ocorrer quando aprendermos a amar. Porque este é o objetivo, deixar brilhar a vossa luz, diz Jesus, e nenhuma das suas ovelhas se perderá. A gente conecta essas coisas e chega à conclusão de que um dia chegaremos lá.
Como são os mundos felizes, como propõe Kardec na divisão dos globos? Que nós vamos encontrar vários níveis de mundo. O nosso é de provas e expiações. Já fomos primitivo, numa classificação que Kardec escolheu. Já fomos mundo primitivo. E essa época aqui, Jesus estava tentando tirar-nos da primitividade. 2000 anos. E ainda estamos quase com as mesmas durezas de coração. Estamos transitando para um mundo de regeneração, um pouquinho melhor, onde o mal começa a perder força. Depois deveremos chegar para mundos felizes. O que Emmanuel está propondo é mundos felizes, aonde não precisa mais. Eu me atrevo a dizer que não precisamos mais de leis humanas, só a lei do amor. Para isso, Deus nos coloca aqui, para aprendermos a amar. Já sabemos? Nós não sabemos ainda nem o que é o amor. Na sua plenitude, nós não temos ideia. Podemos até ter conceitos a respeito. Mas conceitos aqui não descem para cá. Não se transformam em ação. E sem ação não tem utilidade. Eu até tenho dito em algumas palestras que o amor não serve de nada se não se transforma em obras, em resultado. Então nós buscamos, estando neste mundo, instalar o reino dos céus em nossos corações, como propõe Jesus. Quando isto ocorrer, nós teremos o mundo proposto, esse futuro proposto por Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel Espírito. Então nós estamos aqui neste mundo com o objetivo de exercitar, aprender e exercitar a lei do amor. A lei que está em nós. Porque a lei do amor é fonte divina e nós somos seus filhos, temos a sua genética. Por isso Jesus, deixai brilhar a vossa luz. Ele não disse conquiste a luz. Ele disse deixai brilhar a luz está em nós. Kardec, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, pergunta onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. O que nós precisamos é despertar essa lei do amor que está em nossa consciência, despertar os sentimentos. Para isso, Deus nos coloca aqui. Coloca nessa escola para fazermos esse exercício. E o principal laboratório começa com a união entre dois seres que de hoje vão constituindo família e oportunizando a vinda dos filhos de Deus para essa escola. Portanto, nós somos coautores com Deus para o progresso de todos nós. Então precisamos olhar isso com outro olhar, dar uma olhada diferente e reconhecer que precisamos de esforço para aprender. Ninguém aprende nada sem esforço, sem dedicação. A questão é que muitas vezes nós optamos pela futilidade, pela facilidade. Aí vem o quê? Um empurrãozinho aqui, um empurrãozinho acolá, uma dor aqui, um problema acolá, os desafios para que a gente enfrente as dificuldades e faça a conquista necessária. A lei divina, a lei do amor é imutável. Por que é imutável? Porque se fosse imutável, Deus não a teria criado perfeita. E não dá para imaginar que Deus cria alguma coisa que não seja perfeita. Aí nós pensamos, mas e nós? Fomos criados por Deus. Perfectíveis, destinados à perfeição, dentro de um projeto de buscar o progresso moral, os valores do coração. E é isso que estamos fazendo. Para isso, Deus vai mandando as lições, os emissários e assim por diante. Nos oferece os recursos. E os principais recursos estão no ambiente familiar, no lar. Então, o lar, a família, cumpre alguns papéis. O primeiro papel é oferecer a oportunidade, a partir da união de dois seres, da união conjugal,
a oportunidade de que outros filhos de Deus, espíritos, venham frequentar a escola, para o progresso de todos. Então é necessário este ambiente. Então o lar é a sala de aula dessa escola terra. Lá estão os principais desafios. E Jesus, em conversa com seus discípulos, tem uns espíritos que são meio fofoqueiros, né? Como Neio Lúcio, através de Chico Xavier, Amélia Rodrigues, através de Valdo Pereira Franco, Humberto de Campos, através de Chico Xavier também, contam algumas histórias. Claro que eu falei fofoqueiro brincando, descontraído. Mas contam algumas histórias que não estão nas Escrituras. Dá para a gente imaginar 3 anos, só 3 anos que sejam, de convivência de Jesus e seus discípulos andando pelos caminhos. Quantas conversas, quantos recolhimentos e conversas nos lares onde Jesus hospedava-se, principalmente no lar de Simão Pedro. E é das histórias do lar de Simão Pedro que Neio Lúcio conta-nos algumas histórias através de Chico Xavier. E uma das histórias falava de paz e harmonia. Para chegar nesse futuro que Emmanuel propõe no livro citado, é preciso que conquistemos paz e harmonia. E o tema era paz e harmonia entre as nações. E os discípulos discutiam, conversavam, trocavam ideia. Cada um dava a sua opinião. E como sempre, depois de ouvir, sentir os corações, deixar eles manifestarem-se, Jesus fazia um arremate. Tem histórias lindíssimas nessa obra, nestas obras que tem ditada por alguns espíritos. Mas o que me interessa aqui nessa conversa é que quando se falava de paz e harmonia entre as nações, os discípulos os discípulos e aqueles que estavam lá conversando, e sempre tinha muita gente por perto do Cristo, contam-nos estes e as próprias Escrituras, Jesus arremata a conversa e diz: se não consegues a harmonia sob o telhado que vos abriga, se não consegues a paz entre 4 paredes, de que Jesus está falando? Não consegues harmonia sob o telhado que vos abriga. De que telhado ele está falando? De que 4 paredes ele está falando? Do lar. Se não consegues a paz e harmonia sob o telhado que vos abriga, entre 4 paredes, como esperareis a paz entre as nações? É preciso construir nesse ambiente. É preciso construir no lar a paz e a harmonia. Mas para que ocorra no lar, é preciso ocorrer dentro de nós. Por isso, o lar é a sala de aula para este exercício. Quando os fariseus questionam Jesus, qual o maior mandamento? E ele responde, como está nas Escrituras, diz ele: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. Este é o primeiro. E o segundo, semelhante a este, é o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí tem um autor brasileiro que ele, como no português nós temos palavras, a mesma palavra servindo para tanta coisa, portanto as traduções podem ser diferenciadas. Alírio Cerqueira Filho, até já falei sobre isso aqui numa palestra, ele vai dizer que não é mandamento a tradução correta. Tem algumas traduções que traduzem como ensino, que também não seria a tradução mais apropriada. Que a tradução correta é exercício. Então a pergunta seria: qual o maior exercício, traduzindo para o português, na proposta de Alírio Cerqueira Filho? Qual é o maior ensino? Amar o Senhor teu Deus, exercitar. Qual é o maior exercício, né? Exercitar. Amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? É mais apropriado exercício, eu gosto dessa tradução. Porque é o que fazemos. Não amamos ainda. Estamos exercitando. E o exercício principal é na sala de aula, laboratório, chamado lar. Lá estão os principais desafios.
E ele começa com a união de dois seres, que dão depois a oportunidade da vinda de outros espíritos para cá, para frequentar esta escola. Mas dada a nossa dureza ainda de coração, é tão simples e fácil desistir. E por isso Jesus, de certa forma, concorda com a desistência. Mas ele já atribui responsabilidade na desistência. E muitas vezes desistimos com tanta facilidade, sem o menor esforço. O texto lido agora há pouco nos fala da importância do esforço. Não se conquista nada sem esforço. Nada neste mundo e nada que levemos para o outro mundo. Não instalamos o reino dos céus em nossos corações sem esforço, sem o exercício diário, permanente, constante. Eu pergunto aqui, vocês aprenderam tabuada no primeiro dia de aula? Hã? Não precisa ficar vermelho, eu não vou fazer pergunta sobre tabuada, não, pode ficar tranquilo. A pessoa já viu umas carinhas ficando vermelhas e vai que faz pergunta sobre tabuada, eu não aprendi ainda. Não vou fazer pergunta sobre tabuada. Eu só quero usar como exemplo. Nós fizemos muitos exercícios para aprender. Quem aprendeu, quem não aprendeu ainda precisa fazer mais exercício, né, da tabuada. Para aprender a amar é preciso exercitar diariamente. Mas quando colocamos nosso orgulho, a nossa ignorância, as nossas imperfeições no meio das relações, a opção mais fácil muitas vezes é fugir, é desistir. Desistir sem esforço nenhum é mais fácil. Começa tudo de novo. Não, nós devemos despender de esforço, compreender as diferenças, exercitar alguns princípios, alguns valores. E aqui eu vou usar uma proposta de um povo que viveu onde hoje é a cidade do México, a região ali do México, sul do México, chamados toltecas. Já fiz uma palestra sobre isso, não sei se fiz aqui. Os 4 compromissos. Já fiz aqui? Os 4 compromissos dos toltecas. É uma obra escrita por Dom Miguel Ruiz. Dom Miguel Ruiz se diz herdeiro dessa cultura que veio de boca em boca, como muitas culturas antigamente vinham de boca em boca, de geração para geração. E nós precisamos exercitar estes compromissos para solidificarmos as vivências no ambiente familiar. Não só a conjugal, mas a paternal, a fraternal, entre irmãos, entre pais e filhos, e assim por diante. Mas esse povo tinha uma cidade-estado chamado Teotihuacan, que eles criaram só para desenvolver a equipe que cuidava destes compromissos, chamado Teotihuacan. E essa cidade-estado era considerada pelos outros povos, pelos próprios outros toltecas que não participavam dela, como a cidade onde os homens viravam deuses. E eles viravam deuses porque tinham 4 compromissos. E cumpriam. Quantos compromissos nós temos? Só na Constituição. São compromissos. A lei humana são compromissos que nós temos para melhor vivermos nas nossas relações. Quantos compromissos nós temos para facilitar o ambiente de ir e vir no trânsito? E a gente não cumpre. Os toltecas tinham 4 compromissos e cumpriam. E o primeiro dos compromissos, eu não vou entrar em detalhes mais profundos sobre os compromissos, porque até já fizemos uma palestra sobre isso, deve estar no canal da casa. Nem lembro se foi gravado. Não? Não, então está no meu canal. Teófilo Flores dos Santos tem um canal no YouTube, está lá os 4 compromissos. E tem inclusive na Federação Espírita do Paraná. José Raul Teixeira, há uns 15 anos atrás, no centro de exposição do Paraná Clube, ali na Avenida Kennedy, ele, 3 ou 4 anos seguidos, ele veio fazer o encerramento do ano pela Federação Espírita do Paraná com uma conferência. E uma das conferências do Raul nessa época foi
Os acordos da vida. É o título. Falando desses 4 compromissos. E o primeiro compromisso: tenha a sua palavra impecável. O cuidado com a palavra. E quando eu falei dos 4 compromissos aqui, e em outros lugares, eu levanto a hipótese, um chute, não é técnico, não é científico, não é estudo estatístico, mas que 80% dos problemas que arrumamos nas nossas relações são frutos, problemas perturbados que arrumamos, das dificuldades, das perturbações que arrumamos nas nossas relações e que podem nos levar, por conseguinte, à desistência das relações, estão por conta da nossa palavra. Que Jesus falou da importância da palavra quando falou que o que entra pela boca não é o que faz mal ao homem. Aí você sabe da história, os não lavaram as mãos para comer o pão, aquela história toda lá. O que faz mal ao homem é o que sai pela boca. O que sai pela boca é a palavra. Quanta confusão nós arrumamos pela palavra mal colocada. Precisamos exercitar, melhorar as nossas falas. Segundo compromisso: não tire conclusões. Ao invés de tirar conclusões de alguma situação que ficou duvidosa, pastosa, difícil, às vezes até aborrecente, perguntemos, conversemos, dialoguemos. Dom Miguel Ruiz, inclusive, conta uma história de uma mãe que chega em casa com muita dor de cabeça e a filha estava cantando, mas a cantoria da filha perturbava a sua dor de cabeça. E ela disse para a filha: por favor, para com essa voz horrível. E a filha tirou a conclusão de que a voz dela é horrível, porque quem disse era a mãe. E parou de cantar, não cantou mais. Precisou de terapia depois, para poder se soltar, porque ela travou. Ela tirou a conclusão, não foi conversar com a mãe. Esperasse um pouquinho depois da dor de cabeça e perguntasse à mãe: minha voz é horrível mesmo? E a mãe não ia nem lembrar que tinha falado. Porque é uma coisa que surgiu em consequência de um estado inconsequente a fala, mas em consequência de um estado doentio. Não tire conclusões. Converse. Faça o esforço de dialogar, de flexibilizar. Somos diferentes, inclusive nas relações conjugais, onde a gente define juras de amor e depois vira um caos. Por quê? Porque não conversamos, porque não dialogamos, porque levamos coisas fúteis para o lado pessoal e tiramos conclusões. Não tire conclusões. A filha tirou conclusões. A avó-mãe disse que a voz era horrível, ela levou para o lado pessoal e tirou conclusões. E o quarto compromisso: dê o melhor de si. Estamos inseridos num ambiente para progredirmos. Temos que fazer o esforço de dar o melhor de nós. Não vamos chegar à perfeição, porque nós não temos ainda a perfeição a oferecer. Mas à medida que exercitamos nesse ambiente que eu chamo de sala de aula, laboratório para o exercício do amor, usando a tradução de Alírio Cerqueira Filho, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós estamos ali com este propósito. Então requer esforço, requer dedicação e darmos naquelas relações, naquele ambiente o melhor de nós. E aquilo que fazemos no ambiente familiar, construímos dentro de nós e levamos para o mundo. Ninguém leva para o mundo o que não tem. Eu gostaria de dar $1 milhão para cada um de vocês aqui. Posso gostar, né? Eu até ter vontade. Vocês até ficariam felizes em receber. Só que eu não tenho. Aticei alguns aí, deixei alguns alegrinhos. Não, mas não tem. Ninguém dá o que não tem.
E para construir é preciso exercitar o ambiente apropriado para isso, se chama lar. É isso que Jesus disse: não consegues a paz e a harmonia entre quatro paredes. Num grupo social pequeno, como esperareis a paz entre as nações? Precisamos exercitar. E ainda mais, pelo processo reencarnatório, nós planejamos a vinda para cá. Alguns casos a gente planeja até quem vem como filho. Aí desce do mundo espiritual, vem para cá. Os dois que vão se encontrar por acaso. Eu brinco que eu e minha esposa nos encontramos por acaso. Eu sou do Rio Grande do Sul, ela de União da Vitória, no Paraná, e nos encontramos por acaso em Cuiabá. Por acaso, não existe acaso na obra divina. As coisas se conjugam para aquilo que tem que acontecer. E não dá para lamentar. Por quê? Temos que compreender que faz parte de um projeto que nós escolhemos ao reencarnar. Eu, certa feita, estava coordenando um grupo de estudo na Casa Espírita João Guione, em Campo Largo, onde frequento, já desde 2001. Isso lá por 2006, 2007, falando de reencarnação e ter que voltar, isso tudo. Uma senhora disse: e vou aguentar o traste do meu marido até morrer, para não ter que voltar com ele. Porque se separa, ia ter que continuar, né? Só que há um erro nisso. Por quê? Porque o objetivo é amar. Se aguentou, não amou. E se não amou, vai ter que voltar para continuar o exercício, até que ame. E aí é um paradoxo: se ama, quer voltar, né? Se não ama, não quer voltar, vai ter que voltar. Se ama, quer voltar, mas às vezes nem volta. Por quê? Porque tem que fazer outros exercícios numa outra sala de aula, num outro ambiente. Não é algo matemático. Então nós temos os principais desafios no ambiente familiar. Eu gosto de usar uma comparação para a gente pensar. Ao invés de fugirmos das dificuldades e trabalharmos para vencer as dificuldades, porque elas são fruto de nós mesmos, nas separações, os americanos têm na sua linguagem uma expressão chamada 50-50, 50-50. Cada um tem. A gente sempre culpa o outro, né? Ah, separei? Não. Os americanos, na linguagem deles, eles usam a expressão 50-50, 50-50, 50-50. Todos têm responsabilidade. Então, todos nós temos responsabilidade de fazer esforço para que o ambiente familiar seja cada vez melhor. E nas próximas vezes que voltarmos, que vamos voltar, mesmo que alguém não acredite, a verdade não depende de quem acredita nela. Ou é verdade ou não é. E para entendermos a justiça divina e a sua misericórdia, só com a volta. Senão nós temos que acreditar que Deus nos entrega nos braços do capeta se fracassados. Não dá, não cabe. Não cabe no amor divino. Não cabe no amor de um pai. Não cabe em alguém perfeito como o Criador. Então nós temos exercícios dentro dessa sala de aula lá. Aprender o que? Compreensão, tolerância, indulgência, benevolência, paciência. Paciência aqui não é mais problema, não, né? Então eu gosto de provocar a reflexão. Se eu tenho que nesta encarnação aprender paciência, a sala de aula para isso é o lar. Deus me coloca numa família zen. Vou aprender paciência? Não. Eu preciso do exercício. Se o objetivo é esse, assim para as outras virtudes que compõem o amor, nós precisamos do exercício. Então Deus nos põe no ambiente que precisamos. Portanto, nós estamos inseridos num projeto divino que muitas vezes, por futilidade, desistimos. Não assumimos a responsabilidade. Abandonamos. Sem o menor esforço. Mas eu disse no início que a doutrina espírita não proíbe nada. A separação é possível? É.
dada a dureza dos nossos corações. Às vezes, uma separação ela acaba sendo até melhor. Por quê? Aí eu vou lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º. O Evangelho segundo o Espiritismo tem poucas perguntas, mas nesse capítulo 10º, os 3 últimos itens desse capítulo são perguntas que Kardec formula a respeito da crítica. E as respostas vêm, as 3 respostas do Espírito de São Luís. E na última pergunta ele questiona se é dado ao homem divulgar o mal produzido por outro. Então alguém fez uma besteira, sai espalhando por aí. É o língua comprida, né? Aí São Luís diz que devemos pensar nisso com muito carinho. Se este mal produzido por alguém só prejudica o próprio alguém, não nos compete interferir. A não ser que se for para ajudar e pudermos auxiliar para que não cometa mais os erros. Mas se este mal produzido por alguém produz prejuízos maiores para uma coletividade, deve ser divulgado. Claro, com devido cuidado, que os propósitos apropriados aí, vocês podem encontrar também no meu canal uma palestra sobre crítica, onde eu falo dos objetivos e dos princípios de uma crítica. Porque a crítica faz parte da necessidade para nós evoluirmos. Né? Não a crítica pejorativa, mas a crítica com objetivo próprio, com princípios próprios. Então, o que eu peguei esse item? Porque que São Luís está querendo nos dizer que é o seguinte, você tem 2 situações ruins. As 2 não são boas. Escolha o mal menor. E qual seria o mal menor para que leve a separação, a uma separação conjugal? A coisa não está bem. Separar não é bom, porque é uma falta de esforço ou uma desistência sem concluir a tarefa. Mas se para continuar corre-se o risco de um crime, de agressão, de violência, é preferível separar. Claro que separarmos conscientes de que vamos ter que voltar. Não adianta aguentar o traste até o final, porque vai ter que voltar com ele. Né? Então, a necessidade da volta, a necessidade de continuar. O exercício só termina quando aprendermos a amar. Quando o reino dos céus instalar-se nos nossos corações. Por isso nós vivemos em sociedade, para exercitar. E a sala de aula lá é o principal base para isso. Nós temos nas casas espíritas grupos de estudo para estudarmos a doutrina espírita. Não é invenção espírita. Nós temos nas escolas grupos de estudo para os alunos estudarem em conjunto. Não é invenção das escolas. É invenção divina. Deus nos coloca nesta escola num grupo de estudo chamado família. Ali estão os exercícios, ali estão os nossos compromissos. Tudo faz parte de um projeto divino, não há acaso. Às vezes você ouve as pessoas dizerem, principalmente na adolescência, né, comum, né? Nasci na família errada, com os pais errados, né? Essas coisas, já ouviram isso? Não, né? Nem a família ouviu isso aqui ainda, não, né? Se eu nasci em algum lugar errado, primeiro, escolhi errado porque eu escolho, faço parte. Raramente as reencarnações são compulsórias nos nossos espíritos. Nós participamos dessa escolha e há um planejamento. Se eu estou no ambiente errado ou no lugar errado, é porque eu escolhi errado e porque Deus errou em permitir. Deus não erra. Então nós estamos aonde precisamos. Outro dia eu fiz uma palestra, alguém perguntou, quem nasce na Finlândia é por mérito? A Finlândia é considerado o país com o melhor IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Isso não é por mérito, é por necessidade. Ela precisa das lições que estão lá. Eu tenho um filho que mora no Canadá, desde 2010. A primeira vez que fui lá, vendo como o Canadá funciona,
como as leis funcionam. Não cruza o sinal vermelho, coisa impressionante, parece Curitiba. Aí, vendo como as coisas funcionam, e não tem polícia na rua. Muito pouco. Eu digo, é possível. Então, por que nós não nascemos no Canadá? Será que é? Claro que o Canadá ainda não é perfeito, não chegou ainda ao nível da perfeição, mas está bem adiantado. A Finlândia, a Noruega, alguns países estão mais adiantados, né? Aí eu respondo o seguinte: se 15 milhões, o Canadá tem 45 milhões de população de 45 milhões, mais ou menos. Se 15 milhões de brasileiros desencarnar aqui e reencarnar no Canadá, estraga o Canadá. Por quê? Porque nós estamos aonde precisamos para mudar aquilo que precisamos mudar em nós. E isso tudo no ambiente familiar está o exercício, os principais exercícios. Na sociedade tem os exercícios, mas os principais exercícios estão no ambiente familiar, no lar. E como a gente desiste, a gente, eu falando aqui, genérico, haja vista a situação que a gente vê por aí, do número de divórcios, de separação, de relações que duram 3 dias, 4, 10, um mês, às vezes 2 anos, né? Por quê? Porque nós não fazemos esforço. Não cuidamos, não vigiamos. Não vigiamos a nossa palavra, levamos para o lado pessoal, tiramos conclusões. Não damos o melhor de nós para fazer o esforço para que as coisas ocorram. O caminho mais fácil é separar. Mas para nós espíritas, que temos a consciência de que vamos ter que voltar, acho que separação não deve ser a melhor opção. Porque vai ter que voltar. Vai ter que enfrentar. Os desafios voltam. Então, claro que em alguns momentos, como eu disse, é viável para evitar o mal maior. Mas será que não há um esforço outro possível para que não seja esta a opção? Depende. Aí cada um tem que analisar, mas analisar principalmente à luz da consciência. À luz da presença divina em nós. À luz de Jesus com a sua lei em nossas consciências. É preciso deixar a consciência agir. O que nós fazemos para tomar decisões muitas vezes? Aplicamos anestesia na consciência. E aí a gente toma a decisão, fica fácil. Só que tem um detalhe. Quem já fez cirurgia sabe. Depois que passar o efeito da anestesia, dói pra caramba. Dói muito. E pra gente finalizar, só um lembrete, eu tenho lá um livro bem antigo. Hoje até estava olhando, até as traças estão começando, já tive que fazer uma limpeza nele. Loucuras de um Milionário, são várias crônicas de Mark Twain, pseudônimo de um escritor americano, eu não lembro o nome verdadeiro dele. E uma das crônicas é aonde ele faz uma luta contra a consciência. Aparece um anãozinho lá circulando e ele dá um jeitinho de acabar com o anãozinho, com a consciência. E aí então ele poderia cumprir o que ele poderia agir como ele queria agir, porque ele sabia que a tia dele, que ele não gostava, estava para ir visitá-lo. E ele não queria, mas a consciência estava perturbando. Aí ele teve que abater a consciência para depois, bom, agora eu posso fazer o que eu quiser. Muitas vezes nós fazemos isso, amortecemos a consciência, dopamos a consciência, colocamos um anestésico. Só que quando passar o efeito, vai doer. As consequências, a cada um segundo suas obras de Jesus. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite, e a vocês e os internautas pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com uma prece, né? Pelo menos. Acabei de assinar um contrato lá que diz que tem que fazer a prece, né? Vamos aproveitar as boas energias que normalmente as casas religiosas nos oferecem, e aqui não é diferente, pela presença do Cristo e dos bons Espíritos a nos inspirar,
aproveitar essas energias e levar o nosso pensamento até o nosso Pai, Criador de tudo, mas principalmente Pai. E dizer a Ele da nossa gratidão. Gratidão por tudo e por tanto que recebemos, e não é pouco o que recebemos da misericórdia divina. São tantas as oportunidades que Ele nos oferece, e por isso sejamos gratos. Mas sermos gratos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, uma oportunidade especial entre tantas. Mas agradecer especialmente pelo Pai ter nos enviado tantos emissários para nos auxiliar nas nossas jornadas evolutivas. E especialmente por ter nos enviado Jesus. Mestre, querido amigo, modelo e guia de nossas vidas, a Ti e a todos os Espíritos de Luz que Te auxiliam na tarefa de levar a humanidade a Deus, a nossa gratidão. Mas a Ti especialmente a nossa gratidão por teres caminhado conosco neste mundo denso há 2000 anos para trazer as lições imorredoras do Teu Evangelho. Lições estas que, à medida que colocamos em nossas vidas, o nosso caminho fica mais iluminado. O jugo fica mais suave e o fardo mais leve. Obrigado, querido amigo. Nós aproveitamos ainda para rogar as Tuas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, as Tuas bênçãos às casas de oração, especialmente a esta hoje que nos acolhe. Que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam estar sempre inspirados por Ti e conscientes de que a tarefa é Tua, não é nossa, somos aprendizes. Mas ainda rogamos as Tuas bênçãos aos nossos irmãos que perambulam pelo mundo, e muitos perambulam literalmente por não vos conhecer e não conhecer ao Pai. Por certo, a estes as dores se tornam mais intensas. Que a estes e a todos, de uma maneira geral, possas levar a Tua paz, a Tua inspiração e principalmente a Tua orientação. E certos, querido amigo, de que atendes a nossas rogativas e da Tua presença entre nós, Te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.